questão 13 do material. Se não me engano, acho que na página 274, 275, no material do terceiro ano, e página 270, mais ou menos, no material do pessoal do curso pré-vestibular. Mas vocês vão encontrar lá facilmente a questão 13, a questão do Enem. Uma questão que diz o seguinte, pessoal: em um jogo educativo, o tabuleiro é uma representação da reta numérica. A reta com a qual a gente já falou um pouquinho aqui, né? A reta em que você associou cada ponto dela um número real. E o jogador deve posicionar as fichas contendo números reais corretamente no tabuleiro, cujas linhas pontilhadas equivalem a uma unidade de medida. Cada acerto, ou seja, cada colocação na peça correta, vale 10 pontos. Na sua vez, Clara recebe as seguintes fichas. A ficha X, com o valor X, igual a raiz de 3. Então, vou botar aqui, pessoal. O X igual a raiz de 3. O Y, pessoal, igual a menos meio. O Z igual a 3 meios, 3 sobre 2. E o T, pessoal, igual a menos 2,5. Então tá aí, beleza? E aí, acontece o seguinte, vou passar aqui, né? O que ele quer saber é o seguinte: para que Clara atinja 40 pontos, ou seja, ela teria que acertar as 4 peças, né? Ela teria que acertar a peça do número X, o Y, o Z e o T. Tem que fazer 10 pontos em cada uma. Então são 40 pontos, tem que acertar as 4. A figura que representa o seu jogo após a jogada na ficha do tabuleiro é... Bom, então tem que ser uma dessas possibilidades aí. Você pode observar que, olha só, cada linha dessa aqui pontilhada equivale a uma unidade, né? Você tem o zero, todas elas a posição do zero. Aqui é 1, aqui é menos 1, por exemplo, na letra B. E aí você tem os valores, né, posicionados aí das fichas, né, das posições exatas dos valores. A posição, né, deles ali. Agora observem bem, pessoal, que para a gente descobrir qual é a posição de cada um desses números, o interessante, nesse caso, é ver quanto é que vale, né? Bom, como alguns são decimais exatos, o valor decimal exato, então o que nós temos? O Y aqui vale menos meio, menos 0,5. O Z, pessoal, outro, que é a divisão 3 por 2, dá um decimal exato, 1,5. E o T, que é menos 2,5, negativo. E o raiz de 3, gente, nós sabemos, aí, nós temos uma ideia da aproximada, um valor bastante utilizado no dia a dia de vocês aí. Como ele é um decimal, como ele é um número irracional, na verdade ele dá uma dízima, né, o resultado dele, o valor, né, do cálculo dele, o valor da raiz de 3, na verdade dá uma dízima, só que uma dízima não periódica. Né, e o valor dele, 1,7 aproximadamente, já vai, né, nos dar condições aí de determinar a posição dele. Bom, dito isso, o que eu vou fazer aqui é fazer um desenho, né, rapidinho, do que seria qual dessas possibilidades. Eu vou fechar aqui também. Eu gosto sempre, na ideia de fazer primeiro a questão. Vamos fazer ela aqui, digamos, localizar esses pontos. O pessoal, quando está fazendo a questão do Enem, não esquecer que é o seguinte, é lógico, você vai usar os itens lá, você pode ir eliminando. Tá? Aqui, no entanto, eu gosto de fazer logo um desenho representativo, porque aí, o que nós podemos fazer? Nós podemos, obviamente, depois só verificar qual deles se assemelha mais com essa possibilidade. Mas eu penso muito claramente que o aluno, né, que é o estudante aí em casa, na verdade, quando está fazendo lá a questão, pessoal, é óbvio que vai usar aquilo que a gente chama de distratores, né, os ABCDs lá. Né? E aí o que acontece? Fica mais prático, né? Você vai pegar e eu vi que esse aqui pode ser, aquele não pode, mas beleza.
que acontece aqui? Nesse caso, você pode observar que esses decimais exatos, a gente coloca os valores bem, né, bem em cima. O Z, por exemplo, que é 1,5, está exatamente no meio, bem no meio, aqui é bem no meio, entre 1 e 2. Essa aqui é a posição do Z. Quer dizer, a abscissa dele, exatamente a abscissa do ponto Z, 1,5. A abscissa, gente, do ponto Y, menos meio. Então, menos meio, pessoal, está bem aqui, bem no meio, ó. Então, isso aqui é a abscissa do Y, do número Y. Tá lá. A abscissa, pessoal, do ponto T, menos 2,5. Vou colocar aqui, esticar aqui mais um pouquinho para ficar, né? Colocar o 3 e ficar mais. Acho que não precisava, não, já que 3 quadradinhos desse aqui equivale a uma unidade. Aqui menos 3, então menos 2,5. Então está bem no meio aqui, ó. Olha aqui. Menos 2,5. Essa é a abscissa do ponto T. Tá vendo? Então a abscissa do ponto T bem no meio ali. E a do Z, aliás, do X, pessoal, a abscissa do X, 1,7. E 1,7, pessoal, aqui observe bem que o Z, olha lá, ó, 1,5. 1,7 tem que estar um pouquinho para frente. Lógico, aqui o valor exato, exatamente a posição dele, é um pouco mais complicado. Tem até como localizar ele, pessoal, de forma exata, tá? Mas dá um pouquinho mais de trabalho. E aí, para fazer essa questão, na verdade, você precisa saber dos itens dos tratores, a gente não vai precisar saber a posição exata usando régua e compasso. Então, o valor aproximado seria mais ou menos aqui assim, ó. O valor de X, a abscissa do X. Vamos colocar aqui, para não atrapalhar ali muito com o Z. Então pronto. Vamos buscar entre os distratores, né? Agora eu vou abrir aqui, entre as alternativas, aquela que mais se assemelha com esse. Então, o valor de T do Y está lá no meio, o valor de T está lá, a letra A. Vou analisar a letra A. Ó, a letra, ele está colocando o X como sendo, ó, 1, 2, 3, não, está longe. O valor, deixa eu ver aqui, pessoal, o valor que mais, opa, tá aqui, ó, a letra C, deixa eu ver, não, peraí um pouquinho, a letra D, né, que na verdade está para o lado de cima. Então a letra A está aqui para o lado de cima, a letra B, a letra C, essa letra C também não corresponde, e a letra D, gente, a letra D aqui, ó, o T está na mesma posição, o Y na mesma posição, que é bem no meio entre 0 e menos 1, e o X e o Z, pessoal, o Z que é exatamente no meio entre 1 e 2, e o X um pouco para frente, obviamente, porque é 1,7. Então, com certeza, né, o gabarito, letra T. Como eu disse para vocês, aí galera, aqui meu garoto, né, 6 da manhã parece, acho que se brincar nem 6 horas da manhã, acordou, diz oi, eu tô... Ai! Diz oi, olha lá, ó, olha lá, oi pro pessoal, né, aí ó, olha só, esse aqui é a razão das minhas madrugadas, aí ó, né, esse rapazão aqui, nossa senhora, meu Deus, papai, nossa senhora, Cruz Credo, não, tá aí moçada, só para mostrar vocês um pouquinho, vou devolver aqui pra mãe, vou mostrar um negocinho pra vocês. Tchau! Tchau, papai! Bom, agora há pouco eu resolvi essa questão e mencionei que o raiz de 3, que é a abscissa do X, pode ser localizada de modo exato, a posição exata dele. Uma maneira de fazer isso, pessoal, é fazer uma construção usando o teorema de Pitágoras. Observe bem que é possível aqui observar que, na verdade, 3 quadradinhos aqui é uma unidade de comprimento, sei lá, 1 metro, 1 centímetro, tanto faz. Você pode escolher isso, né, o sistema de unidade que você bem quiser. Né? Na verdade, você localiza esses pontos na reta real, estabelecendo uma unidade de medida. Bom, dito isso, qual é usando uma régua? Aqui nesse caso eu estou usando a régua, eu estou usando a lousa, mas com régua e compasso dá para construir uma perpendicular aqui. E pode observar que eu peguei exatamente uma unidade perpendicular aqui, ó, a partir do 1. Pessoal, a hora que eu ligo
essa origem, exatamente naquele pontinho final lá, com a unidade de comprimento, vocês sabem que aqui forma um triângulo retângulo, um triângulo retângulo de lado 1 e de lado 1. Então, esse comprimento aqui é cateto, a hipotenusa, os dois catetos valendo 1 e hipotenusa, então, utilizando o teorema de Pitágoras, raiz de 2. Agora, usando também uma régua e um compasso, só que nesse caso aqui eu vou improvisar. Dá para usar a régua e o compasso e determinar, pessoal, uma perpendicular a partir desse pontinho aqui, ó. Exatamente em cima, a partir desse pontinho aqui. Aqui eu vou determinar uma perpendicular. O problema é que eu preciso de uma unidade de comprimento. Você pode observar que eu pus ali um segmento de um tamanho qualquer ali, não sei o tamanho desse pedaço, só que eu peguei perpendicularmente aqui o raiz de 2. Aí, ó, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Vou usar um compasso, vou medir qual o tamanho de unidade, que é 3 quadradinhos aqui, ó. E vou transportar essa medida lá, vou fazer certinho e vou transferir essa medida aqui, ó. Ou seja, daqui até aqui, pessoal, tem uma unidade de comprimento. Esse pedaço aqui eu vou apagar, como aqui eu posso fazer com o dedo, eu posso apagar facilmente, então tá aí. Aqui vale 1 agora. Observem que nesse caso, eu vou ligar a origem àquele pontinho lá no final. Tá aí, olha só. Então, de tal modo que surge o seguinte, vai surgir aqui um outro segmento. Vamos determinar qual o comprimento desse segmento. Vamos lá? Então, olha só. Vamos utilizar novamente o teorema de quê? De Pitágoras, só que agora nesse triângulo retângulo que eu criei, nós criamos aqui, vamos chamar de x. E vocês vão ver que esse x na verdade é o raiz de 3, quer ver? X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Quadrado de 1 é 1. Quadrado de raiz de 2 é 2. E aí, pessoal, x então ao quadrado é 3. E aí nós temos então, pessoal, que x é igual a raiz de 3. Então, ó, valor positivo, né? E aí agora é o seguinte, ó, JR, mas como é que eu consigo a localização dele ali na reta real? Você usa de novo o compasso. O compasso é utilizado para fazer transporte de medida, o transporte de um segmento para uma posição para outra, mas também você pode rotacionar. Ora, esse comprimento aqui, pessoal, ó, esse aqui, ó, esse comprimento aqui é raiz de 3, ó. Se isso aqui é 1 unidade, isso aqui é raiz de 3 unidades. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou rotacionar. Aqui, ó. Passar esse segmento, então peguei ele lá, e rotacionei e coloquei em cima da reta real. Aqui é a posição exata, pessoal, exata do x, da abscissa x. Aí. É uma forma de você obter algumas construções, alguns números podem ser construídos com régua e compasso. É um problema clássico da matemática fazer construções. Outros números são impossíveis de serem construídos, né? Há exemplo de números não construtíveis dessa maneira com régua e compasso, como talvez o mais famoso deles todos seja o π. Tá? No caso do raiz de 3 ou raiz de 2, raiz de 2 também é construtivo, porque da mesma maneira, só para a gente estabelecer aqui, para vocês verem, o raiz de 2 também pode ser levado na reta real. Está aqui o raiz de 2, ó, o raiz de 2 seria isso aqui, ó. Então, a hora que você pega ele, transporta esse segmento, está aqui, ó. Observa que está coerente, afinal de contas, 1,7 é alguma coisa, 1,70 e pouco. Aqui é 1,5, que é o valor de Z, e 1,40 e pouquinho, 1,41. Tá vendo? De tal modo que nós temos raiz de 3, 1,5 e raiz de 2. Essas seriam formas de construir esses números mais conhecidos aí.